Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. Você acha que as pessoas reconhecem o seu valor, a sua importância? As pessoas à sua volta são capazes de dizer para você e reconhecer aquilo que você faz, aquilo que você faz de bom? Muitas pessoas sofrem porque não têm o reconhecimento das outras pessoas. Nós vamos falar sobre esse assunto e estamos começando então mais um programa Consciência e Transformação. Olá a todos que estão nos assistindo aqui no canal da TV Nova Luz, no YouTube, o nosso programa Consciência e Transformação. Como você já sabe, toda sexta-feira, às 11 horas, de 11 ao meio-dia, nós estamos aqui no programa ao vivo, abordando temas sobre o comportamento, sobre a psicologia, espiritualidade, vida passada, enfim. Todos esses assuntos que, de alguma forma, fazem parte dessa nossa trajetória profissional e pessoal, estudando a questão do comportamento numa visão que considera a dimensão espiritual do ser humano, das pessoas, da vida, de modo geral. E hoje nós vamos abordar, estamos provocando, né, vocês que estão nos assistindo com essa pergunta, com essa questão sobre a necessidade do reconhecimento pessoal que a maioria de nós tem e como isso pode repercutir na nossa vida. E hoje nós vamos manter, como vocês já perceberam, nós estamos naquele nosso cenário das perguntas, né, naquele nosso ambiente virtual das nossas perguntas, que é a manutenção do mesmo formato que nós fizemos no último programa. E eu queria agradecer aqui o retorno que as pessoas tiveram, mandaram para mim vários retornos, vários feedbacks positivos sobre esse novo formato, né, onde a gente então interage de uma forma direta desde o início do programa, mesmo tendo o assunto, né, a ideia é exatamente essa, é que a gente possa estar conversando, né, que a gente possa estar trocando a partir da sua participação. Então, como um programa ao vivo e desde o início respondendo a perguntas, é importante que você utilize aí o chat do YouTube, no seu canal do YouTube, e mande a sua pergunta, o seu ponto de vista, porque aí em cima disso eu vou desenvolvendo aqui as respostas, esclarecendo, trazendo exemplos, para poder ampliar assim, o nosso conhecimento, a nossa reflexão sobre esses temas, né? Então, participe, né? Mande a sua pergunta, a sua participação, que eu vou estar comentando desde o início do programa. A gente faz um breve intervalo no meio e vamos até o final respondendo a sua pergunta, a sua questão. Eu queria hoje, então, começar provocando, né, a vocês que estão participando com essa questão sobre o reconhecimento, sobre a necessidade do reconhecimento do nosso valor, da nossa importância, do que a gente faz, enfim. Nós temos observado que muitas pessoas acabam sofrendo e sentindo muito sobre quando não percebem esse tipo de reconhecimento. Então a pergunta é, você acha e você sente que as pessoas têm esse nível de reconhecimento de você, do seu trabalho, daquilo que você faz, do seu valor? Você sofre quando isso não acontece? Quando de alguma forma você sente que por algum motivo as pessoas não reconhecem alguma coisa que você fez, o valor que você agregou em uma determinada situação, quando isso não acontece, você sofre? Que tipo de sofrimento normalmente que você passa? Ou aquelas pessoas à sua volta que você percebe que sofrem porque não têm ou que buscam esse reconhecimento o tempo todo? Então eu estou convidando você a poder mandar pelo chat do canal do YouTube a sua questão, a sua pergunta, para a gente poder começar esse nosso bate-papo desse nosso programa de hoje. Então, queria agradecer a todos que participam, a Elizabeth, a Delma, Laura, Evelane, Ederson, né? Fernanda, enfim. Vamos ver aqui já as participações para a gente poder, antes, ver se a gente já começa a falar, já em cima do tema e já em cima das participações, né? A Delma Oliveira, muitos não reconhecem meus valores. Eu vou comentar sobre isso então, Adelma. Fernanda Lopes, acho difícil querer não ter, né? Aquilo de dar com a mão direita sem que a esquerda veja. É quase que inconsciente isso. Quando vejo, já foi. Vou começar comentando assim de um modo geral a participação da Delma. Muitos não reconhecem meus valores.
Adelma, e por que isso normalmente acontece? Primeiro porque nós temos uma tendência a ter uma visão muito centrada em nós mesmos, né? Então, se você se colocar no lugar das pessoas, as pessoas não estão muito perceptíveis, né? Elas não estão muito abertas a de fato estar percebendo as outras pessoas, como as pessoas funcionam, ter uma visão mais sistêmica, né? Eu tenho falado muito sobre essa questão da visão sistêmica da vida. Na verdade, nós estamos num grande sistema. Um sistema que envolve o sistema familiar, o sistema social, a grande sociedade. Todos nós estamos vivendo o tempo todo num grande sistema. E como sistema, as nossas ações e as nossas interações, elas são interdependentes, ou seja, cada um tem um papel nesse sistema, nesse grande sistema da vida, e cada um procura e deveria estar buscando fazer o seu melhor para que o sistema como um todo produzisse melhores resultados. Só que, por um processo que eu julgo, na minha observação desses anos todos, que faz parte do processo de desenvolvimento da consciência espiritual do ser humano, nós ainda temos uma visão muito egocentrada, ou seja, muito centrada em mim mesmo, nas minhas necessidades, nos meus desejos. Então eu acabo priorizando nessa percepção e nessas minhas necessidades as observações e as minhas ações. Por isso que a gente tende a ter uma atitude mais egoísta. Esse egocentrismo faz com que, de alguma forma, a gente acabe demandando as coisas que venham a nos satisfazer, venham a atender a essas necessidades. E a gente acaba, então, não percebendo como, principalmente hoje, né, onde a vida é muito mais complexa, a necessidade da interação com as pessoas para que realmente a gente possa estar conseguindo, nós mesmos, os melhores resultados. Essa é uma questão bastante interessante e oportuna hoje, porque nós começamos a descobrir e a perceber que, inclusive, para termos os nossos melhores resultados pessoais, nós precisamos de uma interação muito mais efetiva com as outras pessoas. Precisamos também fazer com que as outras pessoas possam estar alcançando os seus objetivos. Porque quando cada um de nós vê atendido às suas necessidades, o sistema como um todo flui de uma forma muito mais harmônica. Mas, como você diz, muitos não reconhecem. Por quê? Porque nós tendemos a ter uma visão introspectiva, uma visão mais egocentrada. E a outra coisa que costuma determinar muito isso é porque nós também criamos uma expectativa de que as pessoas percebam valores ou até o valor de determinadas ações, a importância nossa em determinados contextos, a partir da nossa percepção. Ou seja, nós percebemos essa importância, mas não necessariamente isso fica tão visível para os demais. As pessoas não necessariamente elas conseguem, até às vezes por uma questão de limitação, né, não só desse egocentrismo que eu falei, mas elas não conseguem perceber o quanto que de alguma forma, às vezes a gente, até de uma forma silenciosa, foi determinante, contribuiu para um determinado resultado, para uma determinada ação. Agora, com certeza é essa questão mais egocentrada que é o principal motivo que eu tenho observado da dificuldade que as pessoas reconheçam o valor ou a importância das outras pessoas. Dentro da psicologia e dentro da abordagem que nós fazemos, isso costuma estar associado a um conceito psicológico chamado empatia. Né? Empatia, muitos confundem empatia com simpatia. Né? Simpatia é essa possibilidade, né, de ser agradável, né, ter um trato social que flui, né, de ser agradável para outra pessoa para nós, ou ter esse tipo de sensibilidade com outra pessoa. Isso é a simpatia. A empatia, no conceito psicológico, é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro, como se fosse o outro, para perceber a realidade do outro. E aí eu volto para a minha percepção, mas entendendo como é que o outro vê o mundo, como é que ele vê a vida, como é que ele enxerga, quais são as limitações e as dificuldades dele. Esse processo empático, ele favorece várias coisas na nossa vida. Um deles é a questão de reconhecer o valor do outro. Ou seja, quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós conseguimos perceber e qualificar como é que o outro funciona e como é que aquilo, de repente, contribui e agrega não só para nós, mas para o ambiente de trabalho, por exemplo, para o ambiente social, para o ambiente religioso que você frequenta. Então, essa capacidade de me colocar no lugar do outro faz com que eu consiga enxergar mais verdadeiramente o valor do outro. E isso, de uma certa forma, ajuda a que a gente possa ter um convívio, um enriquecimento do nosso convívio social e também das nossas amizades, nos nossos relacionamentos amorosos, enfim. Essa questão do reconhecimento do valor é fundamental.
E eu queria comentar então agora aqui a questão que a Fernanda Lopes traz para a gente, né? Acho difícil querer e não ter, né? Aquilo de dar com a mão direita sem que a esquerda veja. É quase que inconsciente isso. Quando eu vejo, já foi. É isso, né? Ou seja, às vezes a gente até fala da necessidade que a gente gostaria de reconhecer, que as pessoas reconhecessem o nosso valor, que as pessoas percebessem a nossa importância, dissessem para nós temos uma necessidade disso, eu vou falar isso daqui a pouco, mas nós mesmos, às vezes, não conseguimos fazer a mesma coisa com outra pessoa, né? Ou seja, também não nos colocamos numa atitude observadora e positiva que possa, de fato, sistematicamente e até intencionalmente chegar e procurar dar um feedback para a pessoa, dizendo para ela o que a gente acha positivo nela, o que parece que de alguma forma ela contribui na nossa vida, no nosso trabalho, ser capaz de identificar e intencionalmente valorizar isso. Isso cria um ambiente de reciprocidade e muito positivo que normalmente tende a gerar um fluxo, né, um movimento no sistema muito eficaz, de muito melhores resultados. Principalmente no ambiente de trabalho. Hoje, existem várias teorias de motivação que falam da importância desse reconhecimento, da importância do papel de cada um no ambiente profissional como grande elemento motivador. Né? Muitos acreditam, por exemplo, que o dinheiro é um elemento motivador, que o salário é capaz de motivar. E isso é uma questão bastante interessante, e a gente vai poder abordar isso num programa específico. O que realmente motiva a gente para o trabalho? Mas não vou antecipar aqui para a gente não fazer um spoiler, né? Mas o que realmente um dos elementos que é mais motivador no trabalho é quando a gente sente que esse trabalho é reconhecido. Reconhecido aí não é um tapinha nas costas de um elogio, às vezes até falso ou hipócrita. É quando realmente há um sistema, seja verbal ou seja no próprio sistema do trabalho, que valoriza, que reconhece o valor daquele trabalho, da nossa participação no conjunto do trabalho final, do produto que a gente vende, do serviço que a gente oferece, enfim. Esse reconhecimento ele é um fator motivador para a maioria das pessoas. E como a Fernanda coloca, muitas vezes a gente fica com essa questão de querer reconhecer o valor, de não querer mostrar, né, mas a gente tem uma necessidade, muitas vezes, de alimentar uma questão do nosso psiquismo, de que o outro reconheça esse nosso valor. A gente tem uma necessidade, porque isso nos dá uma segurança, e muitas vezes, então, isso está pautado numa insegurança, de nós termos realmente a consciência do nosso próprio valor. Então, se a gente não tem consistentemente, de uma forma muito clara, uma autoconfiança em relação ao valor próprio que eu tenho, ao valor pessoal, aquilo que eu realmente sou capaz, eu muitas vezes posso deslocar essa necessidade esperando e exigindo que o outro confirme esse reconhecimento, que o outro fale do meu valor. Eu preciso então que o outro diga o meu valor para que eu me sinta seguro sobre a existência desse valor. Percebam que isso, normalmente, quando é esse o caso, está montado, né, está baseado numa grande insegurança, numa dúvida até, se eu tenho realmente aquele valor ou não. E isso é um processo inconsciente, não, na maioria das vezes não é nem um processo que a gente tenha consciente, mas é muito efetivo a essa reação onde nós esperamos e talvez precisemos desse reconhecimento para nos sentirmos seguros. Vejam que, então, muitas vezes, quando nós sofremos com a falta do reconhecimento desse valor do outro, do reconhecimento das pessoas, temos que pensar se nós mesmos estamos convictos desse valor. Se nós estamos apropriados e conscientes daquilo que realmente a gente agrega. Porque muitas vezes, o outro pode até não observar, pode não manifestar realmente esse valor, e aí então a gente ficaria na dependência ou na dúvida se a gente tem ou não aquele valor. Então, se eu, por exemplo, sou muito confiável no ambiente de trabalho, ou se eu sou muito dedicado à minha família, e eu tenho consciência disso, eu não preciso necessariamente que as pessoas cheguem no trabalho e falem assim, nossa, mas ele é muito confiável, ele tem muita credibilidade. Ou no ambiente familiar, falem assim, nossa, não, ele é muito dedicado à família. Muitas vezes, a necessidade de ouvir isso é para confirmar se nós realmente estamos fazendo a coisa certa. Se realmente a gente está vendo, a partir dessa valorização do outro, a confirmação desse valor. Porque quando nós temos a consciência disso, nós vamos então, independente se o outro reconhece ou não, saber qual é o valor que nós agregamos a um determinado contexto, seja na família, seja no trabalho, na minha vida pessoal, e não necessariamente ficarmos escravos
da necessidade que o outro manifeste muito claramente esse valor. Né? Porque nós corremos o risco de simplesmente o outro não perceber, não querer, não se dar conta, e aí nós ficaríamos com esse grande nível de frustração, com esse vazio, na medida que o outro não reconhece esse valor na nossa vida. Mas vamos ver aqui as outras contribuições, né, que nós temos aqui. Hoje, várias contribuições já, eu fico bem feliz com isso, continue mandando. Mary, bom dia, Mary. A necessidade de reconhecimento nos fala das nossas carências inconscientes? Excelente pergunta, Mary. Sim, né? Ou seja, quando nós passamos a ter uma necessidade patológica desse reconhecimento, normalmente, na minha observação, ela visa atender uma carência inconsciente. Pode ser uma carência, como eu falei agora, de uma dúvida, né? Ou seja, em relação a se eu tenho realmente esse valor. É como se eu não tivesse certeza do meu real valor, então eu preciso dessa confirmação, então tem uma carência aí no sentido dessa autoconfiança, eu careço, né, de uma autoconfiança, de uma lucidez em relação ao valor que eu tenho, mas às vezes essa necessidade do reconhecimento, ela tem por trás, no nível inconsciente, o atendimento de uma necessidade, de uma carência afetiva. Porque nós entendemos normalmente, ou sentimos normalmente, que uma pessoa que nos reconhece no valor, você é muito atencioso, você é muito generoso, você foi muito importante naquele momento, na minha vida, nós entendemos isso como uma demonstração de afeto, de carinho, de amor, de aceitação. Então vejam que às vezes essa necessidade, pessoas que de alguma forma se nutrem dessa necessidade do reconhecimento, da manifestação do reconhecimento do seu valor, das coisas boas que fazem, elas podem estar sofrendo de um vazio em termos de afeto. E normalmente, junto com aquilo que eu estava falando antes, normalmente uma carência em relação ao amor próprio, a questão da autoestima. Eu sempre tenho muito cuidado, acho que já falei aqui em algum programa anterior, quando eu abordo a questão da baixa autoestima. Porque virou um jargão na psicologia, nos atendimentos individuais de um modo geral, e até da percepção das pessoas, que elas sofrem de baixa autoestima. Mas o que é realmente a baixa autoestima? Né? Ou seja, baixa autoestima é a baixa autoestima, ou seja, é uma baixa capacidade de amor próprio. E isso se traduz, às vezes, com a falta do amor próprio, como uma necessidade de demonstração do amor do outro, da importância que o outro dá, do reconhecimento do valor, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente agrega. Então, se eu desloco para essa manifestação um sinal efetivo de afeto, de aceitação, por exemplo, de integração num determinado meio, numa família, num ambiente social, eu acabo ficando, então, dependente desse reconhecimento para traduzir isso como um sinal de afeto. O grande problema disso, primeiro, é que isso esconde, porque se ele ocorre, a gente fica nutrido, mas dependendo desse reconhecimento do outro. Se ele não acontece, a gente acaba então não percebendo que nós é que precisamos desenvolver o nosso amor próprio para poder ter cada vez mais noção do valor que a gente tem e do quanto a gente agrega, independente do reconhecimento das pessoas, mas pelo sentido que esse valor tem para nós mesmos. Essa talvez seja o grande desafio, e vejam, da maioria de nós, quando eu falo isso é um processo que a grande maioria das pessoas, dos seres humanos, nesse momento reencarnatório do planeta, atravessa. Uma dúvida e uma necessária tomada de consciência sobre o meu valor, sobre o propósito da minha vida, sobre as coisas que dizem respeito, não numa visão egoísta, mas que fazem sentido para mim, independente até se o outro é capaz de reconhecer isso ou não, de compartilhar isso com o outro. Porque, simplesmente, o grande empecilho disso é porque pode ser que o outro não perceba. E aí, não falando, eu fico nesse ato, nesse vazio de referência. Uma das questões do reconhecimento é ser reconhecido. É como se isso desse, então, para nós a noção da nossa identidade. Quase que nos tornasse consciente de que nós somos, de quem nós somos e do como nós somos. Isso representa ainda uma dificuldade de nós termos essa noção por nós mesmos. Uma autorreflexão, um autoconhecimento grande e intenso o suficiente em que a gente possa ter cada vez mais a noção daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, daquilo que nós precisamos alcançar de uma forma cada vez mais equilibrada. Só que nós ainda colocamos e projetamos nessa dinâmica no relacionamento das pessoas a forma de garantir a nossa identidade, essa nossa identificação, quase que o sentido da nossa existência.
Só que nós precisamos resgatar isso para que estejamos mais plenos da nossa existência e dos nossos valores, até independente do que o outro seja capaz de reconhecer. Mas, evidentemente, o reconhecimento e essa troca, ela é muito enriquecedora, né? Ou seja, essa troca faz com que a gente possa identificar mais claramente, possa nos motivar para continuar agregando aquilo. O risco também é de irmos para um processo de envaidecimento. Isso também, porque também muitas vezes eu observo pessoas que também gostam desse reconhecimento porque as coloca numa situação de especial, uma situação de superioridade, numa situação de destaque. Então, pessoas, por exemplo, que gostam sempre que as pessoas reconheçam e manifestem e expressem aquilo que nós temos de bom, aquilo que nós temos de útil. Mas não pelo reconhecimento em si, por uma dinâmica interna, mas porque isso reforça uma imagem que a gente tem prazer de dividir com as pessoas. Que a gente quer nutrir uma certa imagem que nos dá uma satisfação e um tipo de realização a partir do momento em que o outro reconhece o quanto que a gente é bom nisso, naquilo. Né? A gente brinca, e hoje a gente estava comentando aqui antes do programa, uma fala que eu costumo usar muito nas minhas palestras, das pessoas que têm o maior orgulho da sua humildade, né? As pessoas que têm o maior orgulho da sua humildade, não, eu sou humilde, mas fala mais, né? Fala mais que eu sou humilde. Olha só como é que eu sou humilde. E aí percebam isso, reconheçam isso. Quer dizer, é a humildade, que é um valor interessante, bom, né? Enfim, né? Desejável, mas que está a serviço também dessa imagem. Então, se eu quero que o reconhecimento desse tipo de valor, isso também pode estar a serviço, não de uma carência, mas do aspecto da vaidade, um aspecto mais superficial da imagem que eu quero manter e produzir, que me traz uma realização, uma sensação de superioridade, de satisfação. Muitas vezes, nós podemos ter esse tipo de armadilha. Mas eu diria para vocês que talvez a maior parte seja realmente uma carência, uma dúvida sobre o real valor que nós temos, que nos faz, às vezes, precisar desse reconhecimento mais explícito pelas outras pessoas. Mas obrigado, Mary, pela sua participação. Emília Moreira, confesso que me incomoda quando não recebo retorno positivo ou não. Veja o que a Emília coloca, que é muito interessante. Que se ficar incomodado quando não recebe um retorno positivo ou não. Ou seja, a questão da importância do feedback, mesmo que não seja um reconhecimento do valor, no sentido, nossa, olha só como é que você é legal, como é que você é bom, é também ser capaz de falar assim, olha, mas isso aqui eu esperava uma coisa diferente, eu espero que você modifique isso, eu não gosto dessa forma, me incomoda essa forma de você ser. Né? Esse tipo de feedback, ele realmente é importante, porque nós ainda temos dificuldade dessa autorreflexão que eu falava há pouco. Então, uma troca sincera, onde não há um sentido destrutivo, ela é extremamente útil para o nosso processo e do nosso crescimento. O grande problema é as pessoas estarem desprovidas, né, dessa intenção, às vezes, maliciosa, às vezes excessivamente crítica em relação àquilo que a gente não concorda, e aí o feedback ele é um feedback ácido, né? Ele é um feedback que tende a ter um caráter destrutivo e não construtivo. Mas eu queria destacar na participação da Emília um outro aspecto que é muito importante. Nós temos uma tal necessidade dessa referência, nós ainda temos, é natural, é comum, é humano, né? Faz parte do nosso processo ainda de crescimento, uma tal dificuldade desse reconhecimento da nossa identidade, que uma das coisas que faz mais as pessoas sofrerem é se sentirem diferente, ou que é indiferente para as outras pessoas. Às vezes eu falo sobre isso, às vezes num contexto no consultório, com um cliente que às vezes passa por esse tipo de situação, ou provoca esse tipo de situação, onde eu falo que a indiferença, tratar o outro com uma indiferença extrema, com desprezo, é uma das formas mais efetivas e eficazes de destruição. Porque, vejam bem, nós ficamos indiferentes ao que o outro é, ao que ele fala, ao que ele sente, enfim, e aí nós somos capazes de estar com ele, ele está ali no nosso convívio, mas nós destruímos, entre aspas, ele da nossa consciência, aquela pessoa. Então, é como se ela não estivesse ali. Essa forma indiferente, como se a pessoa não existisse, ela deixa quem está sofrendo disso sem referência. O desconforto de perceber como se não existisse, como se estivesse invisível, como se não fizesse diferença para aquelas pessoas, é de tal forma que isso gera alguns, inclusive, desequilíbrios emocionais e até psicológicos, pela falta de referência.
Nem que seja um feedback negativo. Olha, não gosto disso, você é assim, enfim. Mas isso nos dá a condição de existência de troca. Às vezes a falta desse retorno é extremamente desagradável para a maioria das pessoas. Bom, o pessoal da produção está me avisando aqui, nós estamos para fazer um intervalo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, eu vou ver aqui as outras participações e nós voltamos já já para continuar com o nosso Consciência e Transformação de hoje. Olá, meu nome é Alexandre Queiroz e eu gostaria de divulgar a peça Entre o Céu e o Inferno, o musical. É uma produção, uma realização da Oficina de Estudos da Arte Espírita. Essa peça não tem nenhum fim lucrativo para nenhum dos seus participantes, mas também não temos dinheiro, então é muito importante essa contribuição. Isso é muito importante para que a gente possa dar vida a esse projeto. Nós contamos com a sua colaboração e somos muito gratos. Muito obrigado. Ajude você também! Olá, nós estamos de volta aqui no nosso Consciência e Programação de hoje, abordando e respondendo às perguntas e a sua participação sobre a questão da necessidade do reconhecimento. Então, esse tema, eu não falei isso no primeiro bloco, esse tema foi um daqueles que foi bem sugerido, várias pessoas de alguma forma sugeriram sobre a questão do reconhecimento, quando eu solicitei há 2 semanas atrás sugestões de temas, né? Então, esse foi um tema que eu achei super interessante e que a gente está trazendo hoje. E para os próximos programas, tem alguns que foram também muito solicitados, que é falar sobre a morte, sobre o luto e a perda, né? Sobre a questão das influências espirituais no comportamento. Então a gente tem temas assim bem interessantes que vocês mandaram. Vejam que então esse programa é feito com a participação de vocês. Então nós temos hoje várias participações, então continue participando, ou então depois pelo Facebook do Milton Menezes, você pode entrar, mandar sua comunicação lá, porque a gente vai trazendo isso para o programa, vai ampliando essa rede de conversa, da nossa troca sobre esses temas. Eu quero voltar aqui às nossas participações e eu quero destacar uma da Elizabeth Santos, que coloca um assunto bem importante. Quando se faz algo de bom, raramente se recebe reconhecimento. Porém, quando se deixa de fazer algo para alguém, normalmente recebemos recriminação. Verdade, né, Elizabeth? Porque nós temos uma tendência e um sentido muito crítico. Então, e isso faz parte dessa necessidade nossa, de todos nós, de alguma forma, de nos situarmos se a gente está bem na fita ou se a gente não está bem. Se a gente é melhor do que o outro, se não é. Então, o sentido crítico exagerado, ele sempre está no sentido de falar assim, bom, ele está errado, então eu estou certo. Normalmente isso é muito até inconsciente, mas é sempre no sentido crítico em relação àquilo que nós sempre apontamos o que está errado, porque isso inconscientemente nos coloca na condição de sabermos e estarmos na posição de que está certo. E isso faz então com que a maioria das pessoas não consiga qualificar as coisas boas, ou tenha uma má vontade, ou não uma intenção tão clara das coisas boas, mas muito facilmente identificam as questões que não são boas, ou que foram de alguma forma negativas, ou foi algum tipo de erro, de engano. Veja que isso é uma tendência nossa em relação às notícias, por exemplo. É visível, né? E hoje nós sabemos disso, que as notícias negativas, elas vendem muito mais notícia, muito mais visualizações, aqueles vídeos com tragédias, tem visualizações enormes na internet, porque tem um apelo a um lado nosso que ainda se destaca para esse aspecto negativo. Isso é um grande trabalho de reafirmar e valorizar também aquilo que é positivo. Mesmo que a gente tenha que fazer isso ainda
meio que intencionalmente, não seja tão natural, mas nos programarmos para valorizarmos também nas pessoas à nossa volta aquilo que elas têm de positivo, aquilo que elas de fato agregam à nossa vida e no nosso entorno. Nós temos, às vezes, uma dificuldade de colocar e também de nós apontarmos o que é positivo para as pessoas. Ederson, Milton, a necessidade de reconhecimento tem ligação com a baixa autoestima? Depois eu vi aqui, Ederson, que você mesmo falou que eu já tinha respondido, né? Eu nem li a pergunta, mas eu já respondi. É porque realmente, né, como a gente pôde falar, abordar, tem a ver com essa questão da baixa autoestima, na minha visão, dentro da perspectiva que eu coloquei para vocês. Vamos ver aqui. Luiz Ferreira, bom dia. Milton já respondeu a minha pergunta. Emília volta a falar, acho que é isso, preciso do reconhecimento para me sentir segura. Isso é interessante, Emília, porque, como eu falei, nós temos ainda uma necessidade de poder ter uma confirmação da referência. Às vezes não é nem pela carência, mas ainda é a dificuldade de nós termos uma consciência plena de nós mesmos, né? Então, quando o outro fala, a gente consegue se situar, né, naquilo que a gente tem de positivo, e reconhecimento, às vezes, não é nem só da coisa positiva em si, mas reconhecer, ser reconhecido, ou seja, que as pessoas conheçam a gente, que as pessoas, de alguma forma, estejam nos identificando. Isso nos dá mais segurança, porque, de alguma forma, nós podemos não só aumentar a nossa capacidade de autoavaliação, de autorreflexão, mas também identificarmos o que as pessoas, como elas nos veem, é o que eu costumo chamar de ponto cego. Algumas vezes, o que eu chamo de ponto cego é aquele aspecto que nós temos e expressamos no nosso comportamento, mas nós mesmos não percebemos de nós. Então, a gente reage daquela forma e a gente não se dá conta de ser assim. Então, esse reconhecimento, esse feedback do outro, costuma trazer para a gente a possibilidade de nós reconhecermos um possível ponto cego. Algum aspecto da nossa personalidade, do nosso comportamento, da nossa conduta, que de alguma forma a gente nem se dá conta. Não se dá conta nem de que é tão bom, às vezes pode ser um ponto cego que é positivo, eu não percebo. Pessoas que tendem, por exemplo, se autodesvalorizar. Não, mas eu não sou assim, eu não tenho isso tudo. Mas, na verdade, as pessoas voltam e dizem, nossa, mas a pessoa é ótima, o cara é super confiável. Ah, não. Ou seja, também tem um ponto cego de autodesvalorização que não consegue se dar conta do valor que tem. Então, esse retorno, ele é importante. Agora, temos que ter cuidado, porque às vezes as pessoas, de uma forma maliciosa e crítica, elas fazem questão de apontar problemas e aspectos muito mais no sentido destrutivo do que construtivo. Então, eu costumo dizer, né, se a gente ouve a crítica de uma pessoa, vamos tomar cuidado, porque pode ser implicância. Ela pode ter uma implicância com a gente e ficar falando só da coisa ruim. Agora, se várias pessoas, em contextos diferentes, costumam falar a mesma coisa, então vamos parar e observar que pode ser que aquelas pessoas estejam tendo uma visão de algo que a gente não perceba sobre nós mesmos. Tanto os aspectos positivos, como aqueles que não são tão positivos, ou sejam até negativos. Mas obrigado, Emília, pela mais uma sua participação. Fernanda, como reconhecer sem alimentar o lado egoísta da pessoa? É uma boa pergunta, né, Fernanda? Porque, veja bem, a gente não tem muito como se preocupar com isso, vamos dizer assim. Evidentemente, se a gente identifica claramente uma pessoa vaidosa ou uma pessoa muito egoísta, a vaidosa principalmente, e a gente então expressa a nossa opinião, valorizando, a gente pode achar assim, mas então a gente está estimulando o envaidecimento dessa pessoa? É possível. Mas também deixar de valorizar alguma coisa que para você faz sentido na sua observação, também não é muito coerente, né? Não, então eu vou evitar valorizar isso para que a pessoa não sinta envaidecida. Isso, por exemplo, acontece muito no meio religioso, né? No meio espírita, às vezes. A gente fala em muitos locais e as pessoas pensam, a gente não deve elogiar para não estimular a vaidade. Isso é uma verdade, né? Porque se a gente estimula e a pessoa tem esse tipo de traço, ou tem esse tipo de tendência, esse elogio ele pode, de fato, estar estimulando o envaidecimento. Mas, por outro lado, quando nós também identificamos um trabalho que é bem feito, um trabalho que fez bem a gente, alguma coisa que fez sentido, valorizar e ser capaz de expressar isso também pode ser um meio de estímulo, né? De motivação para que a pessoa perceba e intensifique, às vezes, aquela ação. Às vezes isso é importante para as pessoas que estão, às vezes, na dúvida, estão desgastadas, saber que aquilo, de repente, produz um efeito positivo para as pessoas.
E, em última análise, a questão e o problema do envaidecimento é de quem fica vaidoso, né? Porque se de alguma forma eu observo algo que eu acho importante valorizar, que eu reconheço e expresso, também é responsabilidade do outro o que ele vai fazer com isso. Por isso que é importante que a gente tenha uma noção de não fazer elogios, porque tem gente que acaba fazendo esse tipo de elogio, assim, como forma de agradar mesmo, né? Nossa, o seu programa foi ótimo, você fala muito bem, você fala devagar. Aí eu já sei que já está exagerando, né? Porque eu sei que eu não falo devagar, que eu falo rápido. E a gente percebe que então isso, às vezes tem um exagero, às vezes até na tentativa de querer agradar, mas que tem uma desproporção que acaba não sendo muito positiva. O maior desafio nessa hora é nós mesmos sermos capazes de ter um filtro onde a gente pode falar assim, ok, foi bom o programa, foi boa a palestra, foi bom o meu trabalho, aquela minha participação foi legal, que bom, as pessoas estão reconhecendo, beleza, mas na minha avaliação, isso foi bom? Tinha alguma coisa que pudesse melhorar? Né? O que isso aqui realmente, qual é o propósito disso? Na hora que a gente começa a fazer essas perguntas, a gente tende a ficar mais centrado e mais alinhado, e aí não corre o risco de se envaidecer. E quando a gente reconhece e faz também com esse equilíbrio, valorizando de uma forma equilibrada aquilo que foi bom e também aquilo que não foi bom, também falar de uma forma equilibrada um feedback negativo não vai necessariamente estimular ou o egoísmo ou a vaidade da pessoa. Pelo contrário, pode dar parâmetros para ela de poder perceber alguns aspectos dela e ela pode crescer com isso. Eu costumo falar sobre isso porque se você então está consciente e está no processo de desenvolvimento desse tipo de consciência e uma pessoa chega para você e começa a elogiar muito e que corre o risco de envaidecer, se você desenvolve um senso do valor pessoal que aquilo tem, você vai poder falar assim, ok, o que ela está falando, seja uma crítica positiva ou negativa, o que ela está falando faz sentido? Realmente parece que procede? Se procede, que ótimo, então eu vou aproveitar para poder ou melhorar ou reforçar aquilo. Ou melhorar aquilo que eu não tenho, ou reforçar aquilo que eu já tenho, ou melhorar aquilo que eu não tenho. Agora, se de alguma forma eu também tenho consciência e vejo que é uma crítica que não parece fazer sentido, não, isso tem um exagero. Né? O seu programa é o melhor do mundo. Não, eu sei que não é o melhor do mundo. Eu procuro fazer o melhor possível, mas tem coisas que a gente precisa melhorar o tempo todo, sempre, enfim. E aí, quando a gente lida com esse equilíbrio, mesmo que a pessoa fale, isso não me atinge. Então, quando a gente vai não só reconhecer ou ver reconhecido, o grande desafio é poder reconhecer o valor realmente que aquilo tem para a gente, mesmo quando a gente elogia. Né? Ou seja, faz sentido para mim elogiar o pessoal da produção aqui, que faz um trabalho legal, que está sempre dando o máximo, ok. Quando tem algumas coisas que não acontecem agrado, poxa, olha gente, isso aqui não foi legal. Quer dizer, mas isso também é levando no sentido construtivo. Então, isso vai fazendo com que a gente vá aumentando a nossa percepção do nosso valor, a interação, e vai todo mundo crescendo junto. Então, eu acho que a gente tem que ter, quando a Fernanda fala disso, a gente não pode se preocupar muito, vamos dizer assim, com o risco do reconhecimento, do efeito, porque isso é da pessoa. Mas nós temos certeza também do qual é o motivo pelo qual é o propósito do meu elogio, do meu reconhecimento. Sabendo que isso pode ser importante para aquela pessoa e que eu vou estar também com a minha consciência tranquila de que estou exercitando isso. Um olhar que olha na visão do outro e qualifica. Veja bem, quando eu falo sobre esse reconhecimento, em alguns contextos eu falo da importância da gratidão. Porque, veja bem, às vezes, reconhecer o que o outro foi de importante num determinado momento da nossa vida é um gesto de gratidão. De poder demonstrar àquela pessoa o quanto ela foi significativa naquele momento especial. Quando ela deu aquele tipo de apoio, quando deu aquele tipo de ajuda, quando de alguma forma nos deu uma sustentação, um suporte. Ou seja numa ação, seja às vezes só num gesto. Então, também reconhecer é uma forma de nós exercitarmos a nossa capacidade de sermos gratos, ou seja, de agradecer as pessoas pelo aquilo que elas contribuem e favorecem para o nosso crescimento, para facilitar a nossa vida, de alguma forma. Então, também esse reconhecimento ele tem o sentido da gratidão. Então, eu acho que isso é um aspecto importante no desenvolvimento da nossa consciência, inclusive. Vânia Aragão. Bom dia, Milton, bom dia a todos e gratidão por mais um momento de sabedoria e estudo. Então, gratidão, né? A gente estava falando de gratidão e agora eu vi aqui sem querer. Ederson, eu antecipando aqui as perguntas, né? Então, imagina, a gente está tão conectado que a gente acaba até já sabendo o que vocês vão perguntar. Maria Carmen. Bom dia, Maria Carmen. Como uma pessoa pode se trabalhar para não sofrer tanto? Conheço uma amiga que ela se comporta dessa forma. Como ajudá-la?
Maria Carmen, o importante nesse sentido, quando você tem uma pessoa que sofre muito por conta dela perceber que não é reconhecida ou que não tem valor, depende muito de nós observarmos o que parece que motiva esse sofrimento. Algumas pessoas sofrem revoltadas, por exemplo, quando não são reconhecidas, e elas ficam revoltadas porque às vezes elas querem exatamente aquele tipo de confete, né? Elas querem aquele tipo de manifestação ostensiva para que elas evidenciem o seu valor. Então aí é um tipo de sofrimento que a gente tem que ter cuidado, porque a gente não pode reforçar isso, né? Porque senão a gente vai elogiar a pessoa para alimentar o problema dela, né? Ou alimentar o sintoma dela. Mas tem pessoas que sofrem porque justamente elas ficam se sentindo inferiores, inseguras, abatidas, quando elas não têm, principalmente de pessoas significativas, esse reconhecimento. Então, um aspecto muito comum, por exemplo, são mães, pais, né, que de alguma forma percebem que não há um reconhecimento pelos filhos daquilo que eles julgam terem feito ao longo da vida. Então, numa determinada idade, às vezes até compatível com aquela idade, mas há um sofrimento excessivo dos pais por conta de não perceberem a gratidão, o agradecimento, o reconhecimento de todo um esforço, de tudo que eles tiveram que abrir mão para que os filhos chegassem àquele ponto. Ou então, num ambiente profissional ou social, do abatimento e da tristeza por as pessoas não se sentirem reconhecidas, valorizadas. Esse é um sofrimento diferente, né? Onde a gente precisa levar a pessoa a perceber que, primeiro, que ela talvez esteja depositando excessivamente na manifestação do outro o reconhecimento do valor que ela mesma precisa primeiro reconhecer em si mesma. Foi aquilo que a gente falava antes. Nessas situações, a ajuda é fazer e ajudar a pessoa a que ela reconheça o valor dela pelo sentido que faz para ela ser assim. Mostrar a esses pais que eles fizeram isso porque são pais, porque amam os seus filhos. E não necessariamente pela necessidade de um reconhecimento, né? Dessa gratidão que a gente espera como sendo a ingratidão, ou seja, a gente faz uma coisa esperando outra. E a gente acha isso uma ingratidão. Quando nós percebemos o valor que tem isso para nós, o sentido que faz para a nossa vida, e fazemos aquilo por esse sentido, basicamente não precisamos que o outro reconheça, porque nós temos consciência da importância e do papel daquilo. Só que nós, muitas vezes, pelas nossas dificuldades ainda, nos nutrimos disso. Então as pessoas sofrem. Então, Maria Carmen, a forma de ajudar essas pessoas é muitas vezes fazer com que elas possam, elas mesmas, no primeiro lugar, reconhecer e dar importância para aquilo que fizeram, independente até do reconhecimento do outro. Porque senão é aquilo que eu falo, eu costumo falar sobre isso. A gente pega então a nossa felicidade, coloca num pacote muito bem amarrado, laço, papel brilhante, etiquetas, esse lado para cima, frágil, é a nossa felicidade, e a gente coloca no colo do outro. E aí coloca no colo do outro e fala assim, não sacode, não rasga, não coloca em lugar úmido. Quer dizer, a gente coloca a nossa felicidade no colo do outro e fica querendo que ele faça isso ou aquilo. A gente tem que trazer a nossa felicidade para o nosso colo, nós é que temos que cuidar dessa nossa felicidade. Isso não é simples assim, mas não é fácil. Então, pessoas que entram nesse sofrimento, porque normalmente tem essa lacuna de uma consciência do valor pessoal, da autoconfiança em relação a isso, e ainda precisam desse tipo de reconhecimento. A forma de ajudar é resgatar isso para que elas possam estar bem harmonizadas, equilibradas, independente até desse reconhecimento. Que quando vem, ótimo, agrega, nos estimula. Mas se não vem, eu também sou capaz de, por mim mesmo, criar um nível de sentido autocrítico para ver, isso teve valor e foi bom. Eu achei que foi bom. Isso aqui eu achei que não foi bom. Né? As pessoas, a Elizabeth Santos também colocou aí há pouco, que pessoas, ela se diz assim, muito autocríticas, acabam também tendo dificuldade, porque também tudo está mal, tudo tem que melhorar. Então, é um exercício nosso de desenvolver algumas dessas virtudes e qualidades espirituais sobre nós mesmos, né? Sobre compreensão, sobre aceitação, sobre paciência, mas também determinação, persistência, para poder ir mudando. Mas dentro de um nível e num ritmo que seja coerente com os nossos recursos, com as nossas possibilidades. Né? Eu costumo dizer que é o equilíbrio entre as nossas necessidades e as nossas limitações. Né? Vânia, ixi, agora aqui deu um salto aqui, peraí, a habilidade com os equipamentos. Vânia, verdade, Milton, humildade é quando temos motivos para não ser humilde e permanecermos humildes. A humildade sem holofotes.
Eu tenho falado exatamente sobre isso, né? E a Elizabeth fala que as pessoas gostam dos holofotes. É por causa disso, né? Nós estamos acostumados e achamos que esse destaque, né, promovido às vezes por holofote, nos torna melhores, superiores, e isso parece que é preferível. Mas isso, na verdade, é uma grande ilusão, porque se eu sou melhor do que vocês em alguma coisa, com certeza vocês são melhores em muito mais coisas do que eu sou. Enfim, né? Hoje, cada um precisa estar oferecendo e dispondo daquilo que faz melhor, generosamente distribuindo e trocando para que a gente possa estar crescendo juntos, né, com o que a gente tem de melhor, né? Fernanda Lopes, como dar esse feedback sem ser negativo ou destrutivo? Fernanda, uma das características importantes do feedback é ele primeiro ser equilibrado com um feedback positivo, né? Ou seja, a gente ser capaz também, não de uma forma piegas ou falsa, mas ele ser capaz de, primeiro, ele ser muito sincero, né? Muito honesto, entre aquilo que é positivo e aquilo que é negativo na sua visão, naquilo que você tem como na sua percepção. E, normalmente, a gente fala muito isso quando fala de comunicação não violenta, a importância de quando você fala assim, porque você é isso, você faz aquilo, é de você poder perceber assim, na minha visão, na minha percepção, acontece isso. Ou então, quando você faz isso, eu me sinto dessa forma. Porque isso ajuda a pessoa a poder reconhecer o efeito do que ela faz. Ou então, ser capaz de, em termos de fatos, mostrar as consequências de um comportamento, uma atitude que a pessoa tenha como negativo. Isso garante um feedback construtivo, mesmo que ele seja de um ponto ruim, de um ponto difícil de ser abordado. É o propósito, inclusive, de ser amoroso, né? Ou seja, de que esteja realmente querendo produzir o bem. Isso favorece aqui já o feedback, ele tenha, não só na comunicação, no formato, mas um aspecto construtivo, mesmo para essas situações que são mais delicadas, né? Enfim. Emília Moreira, obrigado, Emília, pelo elogio. O reconhecimento aqui, né, do valor, e eu fico muito satisfeito disso, né? O tema é muito interessante, obrigado. O Carlos Nascimento, muito explicativo. Carlos, nosso amigo aqui de perto. Trabalhei muito essa falta de reconhecimento. Vera Pontes, trabalhei muito essa falta de reconhecimento, tanto no trabalho e em família. Esta falta estava minimizando meu impulsionamento pessoal, equilíbrio. Vera, você coloca uma coisa muito interessante, né? Ou seja, às vezes, porque nós estamos vinculados ou colocamos um excessivo valor nesse reconhecimento externo, nós acabamos então, quando ele não acontece, ou quando não acontece da forma como nós desejamos, que às vezes tem esse aspecto, o nosso rendimento, a nossa motivação, o nosso tipo de interesse na vida, ele cai. Por quê? Porque, de alguma forma, nós temos como motivador esse reconhecimento externo. Agora, Milton, então isso não é motivador? Como eu falei, inclusive no ambiente do trabalho, esse é um dos elementos que hoje se identificam como mais motivador do trabalho. Que a gente seja capaz de reconhecer o valor que aquela pessoa agrega com o trabalho dela, com a tarefa dela, no todo. Mas o problema é quando nós deixamos isso tão vinculados que nós ficamos escravos desse reconhecimento. E aí, quando nós desconectamos disso e passamos a trabalhar com o nosso próprio valor pessoal, com a consciência pessoal desse valor, nós resgatamos essa iniciativa pelo sentido que faz para nós, e não necessariamente pelo efeito que causa no outro. Isso faz uma diferença total, né, Vera? Na forma como nós conduzimos. E é claro que o incentivo que vem do outro sempre é positivo, mas a necessidade de nos desvincularmos e fazermos pelo sentido que faz para nós é o fundamental, porque o processo nosso de crescimento e desenvolvimento, eu costumo dizer, ele é solitário. Cada um de nós está precisando e necessitando desenvolver os seus próprios aspectos. Mas como cada um de nós está nesse processo solitário, nós temos um processo solidário, quer dizer, todos nós podemos compartilhar porque temos dificuldades semelhantes. E isso faz, então, toda a diferença para a gente sofrer menos com isso e aproveitar mais essas experiências que nós temos. Obrigado, Vera, pela participação. Bruna, e quando no relacionamento reconhecemos isso no parceiro, mas o parceiro não se permite enxergar que estamos reconhecendo. E aí o companheiro age exatamente como você acabou de expor, Milton, com total indiferença, frieza, e simplesmente não se manifesta com relação e absolutamente nada do que você diz. Enfim, e a Bruna coloca aqui mais coisas, né, Bruna? Eu poderia te dizer o seguinte, nessa hora, e esse é um aspecto difícil realmente, por quê? No relacionamento, a gente acaba então criando um tipo de vínculo e criamos expectativas.
expectativas que às vezes nós vamos desenvolvendo e que não são necessariamente compartilhadas com aquilo que o outro pode oferecer para a gente. E num dado momento, a gente se dá conta disso, que a gente reconhece o valor, que a gente valoriza, que a gente se manifesta e tal, mas o retorno não vem. Ou seja, a gente acaba criando uma expectativa de que se porque a gente valoriza, que a gente também seja valorizado. Ou que no mínimo o outro reconheça esse valor que nós estamos dando. Só que quando a gente percebe que isso não ocorre, talvez seja um momento difícil de reconhecermos uma realidade. O outro não é exatamente aquilo que a gente imaginava. No relacionamento, às vezes ainda é pior. É reconhecer que talvez o outro não vá conseguir fazer isso. E aí nós, então, é que temos que trazer isso para nós e fazer uma avaliação difícil, como a gente já falou aí em outros programas sobre relacionamento. Eu consigo conviver com esse aspecto do meu parceiro ou da minha parceira que não consegue reconhecer o valor que eu dou a ele, a relação, quando ele não manifesta isso? Eu consigo conviver com isso e continuar amando? Ou, de fato, esse aspecto ele é tão difícil para mim que eu tenho que talvez abrir mão de tudo aquilo que ele tem de bom, porque ele é incapaz de ver, de reconhecer isso. É incapaz, por exemplo, de sair dessa casca de egoísmo, onde tudo gira em torno dele, da necessidade dele. Onde ele se nutre da valorização, mas não troca. E como relacionamento é troca, nós crescemos pela troca, se essa troca não acontece, se esse valor não acontece, e nós precisamos também disso em algum momento, então é hora de rever isso. Agora, se eu consigo desenvolver a percepção do valor que eu reconheço e coloco na relação, e reconheço que o outro tem essa limitação, mas continuo amando, então é uma pena, porque a gente acaba não podendo ter enriquecimento dessa troca, nesse sentido, mas vamos continuar amando e vamos poder continuar nos relacionando. Por isso que não tem uma receita de bolo, entendeu, Bruna? E para todos que estão nos assistindo, não tem uma receita de bolo. Para cada caso, para cada momento, às vezes, da nossa vida, essa avaliação ela vai ser diferente. O mais importante é que a cada momento a gente esteja avaliando. Será que realmente essa falta de reconhecimento do valor do outro representa algo fundamental nessa relação? Será que eu preciso realmente desse tipo de reconhecimento para poder ter a noção do meu valor? Será que por eu reconhecer o meu valor, eu posso e vou precisar conviver com isso? Será que eu mereço isso? Percebem? Aí a questão muda quando a gente, então, ao invés de exigir que o outro atenda o que a gente gostaria, a gente passa a trazer a responsabilidade, vamos dizer assim, para nós e a gente poder avaliar as nossas escolhas. Escolhas difíceis, mas fundamentais. Isso é bom para mim? Consigo conviver com isso? Mereço isso? Eu acho que isso, eu preciso disso? Isso aí atende realmente um desafio? Ou eu preciso mudar? Então, por isso que é uma questão sempre muito pessoal e muito singular para cada pessoa, e eu diria mais, não só para cada pessoa, para cada momento, que às vezes a pessoa, num determinado momento de vida, vai ter uma reação. Em outro, ela pode ter uma necessidade de um outro tipo de posicionamento. A vida tem essa dinâmica, e a gente precisa estar atento e consciente o tempo todo, não no sentido da atenção, mas estar presente, lúcido, para poder buscar as melhores escolhas que vão se manifestando a cada momento na nossa vida. Mas, Bruno, obrigado aí pela sua participação. Mary, reconhecer tem o mesmo significado de incluir, de pertencimento? Mary, essa é uma questão interessante, porque eu já abordei isso em algumas palestras. Eu diria para você, na minha visão, que o reconhecimento ele tem a capacidade de promover essa sensação de inclusão, de pertencimento. Porque quando eu reconheço o outro, como eu estava falando da indiferença, né? Quando eu estou em indiferença, eu excluo o outro da vida, da minha consciência. Então é um processo de exclusão. Quando eu reconheço o outro, mesmo que seja da crítica, eu estou falando com o outro que eu reconheço ele como pessoa. Reconheço ele nessa interação. Reconheço daquilo que ele traz de bom ou de não tão bom. Então é um dos elementos da inclusão e do pertencimento. Por isso que é fundamental, por exemplo, numa equipe de trabalho, você ser capaz de reconhecer não só o aspecto positivo, mas aquele a desenvolver, porque isso faz com que o membro da equipe se sinta parte dessa equipe. Ele se sinta parte e participando do resultado daquela equipe, seja equipe de trabalho, social, na família. Então, eu costumo dizer que o reconhecimento ele é um dos elementos importantes do pertencimento. Agora, tem outros, né? Como a gente tem abordado muito a questão da visão sistêmica, a gente sabe que tem algumas outras coisas nessa relação sistêmica que também favorece o sentido de pertencimento, né? O respeito, a transparência que a gente coloca com as pessoas. Então, não necessariamente o reconhecimento do valor é exclusivamente incluir e pertencer, mas é um dos elementos que eu sempre incluo nos trabalhos que eu faço sobre motivação, sobre equipes ou sobre problemas familiares, é o reconhecimento como forma de
fazer pertencer, né? Obrigado, Mério, pela mais essa contribuição. Muitas contribuições hoje, fico bem feliz. Vânia, a necessidade de reconhecimento pode estar vinculada com mudanças excessivas de profissões? Bom, eu estou imaginando aqui, Vânia, que você está falando de a necessidade de reconhecimento pode estar vinculada com mudanças excessivas de profissões. Veja bem, talvez invertendo a ordem, né? Ou seja, às vezes pessoas mudam muito de profissões porque elas estão buscando um tipo de reconhecimento, até às vezes social, público, né? E aí, como não conseguem numa determinada profissão, começam a fazer um movimento de mudança. Eu já tenho encontrado muitos problemas de pessoas que têm uma indefinição profissional porque elas não se sentem reconhecidas. Na maioria das vezes, Vânia, na minha experiência como coach, fazendo coaching, né, principalmente coaching profissional, não life coach, né, coach de vida, na maioria das vezes as pessoas estão buscando um tipo de realização e reconhecimento profissional como uma tentativa de atender aquela carência que a gente falava inicialmente. Uma carência intrínseca, afetiva, uma carência de valor e que a gente procura no reconhecimento profissional atender. Mas como esse reconhecimento, essa necessidade, essa carência, ela é de uma outra ordem, aquilo ali não atende. Qual é a primeira reação que a gente faz? Então não é bom nesse trabalho, ele não está sendo bom para mim, não está valorizado, vou mudar para outro, não ganho bem, não estou sendo importante, não sou reconhecido. Mas não é o problema da profissão ou do trabalho em si, mas é porque tem uma lacuna, né, um vazio que não vai ser preenchido por aquilo. Normalmente aí exige um trabalho mais profundo para identificar de onde vem essa sensação de pouca valorização, da necessidade de sentir aceito, amado. Normalmente aí é que a gente chama isso em psicologia de deslocamento. A gente desloca essa necessidade afetiva para uma necessidade objetiva, por exemplo, no campo do trabalho. E aí, como a gente não atende, a gente vai buscando várias outras formas e outras vagas, profissões, enfim, funções, empresas. Mas, no fundo, quando há uma coisa, um padrão sistemático, normalmente nós estamos falando de um outro tipo de carência. Gratidão, Milton. Obrigado, Renata. Vamos ver aqui. Tinha uma outra pergunta aqui antes, que eu acho que eu pulei. Vamos ver aqui. O reconhecimento confete, reconhecimento confete se relaciona diretamente com o quesito fantasia em que a pessoa se encontra. O Carlos deu uma contribuição interessante aqui. Porque o reconhecimento confete, ele justamente tende a estimular, né? Porque ele acaba, quando a gente fala de reconhecimento confete, é porque então você supervaloriza, superdimensiona um aspecto no sentido de promover um tipo de facilidade, de proximidade, de link com a pessoa, mas estimulando o lado da fantasia. E a fantasia, normalmente, é que realmente ela é tudo aquilo, que ela é superior, que ela está acima daquilo. Então, a gente cria um reconhecimento que ele não é falso, mas ele é desproporcional. Ele cria uma base artificial e, normalmente, ela não se sustenta. Ou seja, na relação que é muito baseada nesse tipo de exacerbação do elogio, do confete, ela acaba não tendo elos muito consistentes, muito sólidos de respeito, de afeto, de amizade. Porque ela fica muito em cima desse tipo mais alegórico, né? Mais superficial do relacionamento. Então, é muito comum a gente ter uma impressão, algumas pessoas também, a gente estava falando de se sentirem pertencendo, né? As pessoas, às vezes, para se sentirem pertencendo a um grupo ou ter uma relação mais próxima com uma determinada pessoa, elas então acham que o caminho disso é reconhecer, jogar confete e tal. Reconhecer é diferente de elogiar, né? Elogiar é simplesmente como falar do aspecto positivo. Reconhecer é se apropriar e ser capaz de dar uma demonstração, por isso que é reconhecer, né? É tornar novamente conhecido, é poder mostrar aquilo que foi percebido, e não necessariamente o elogio do confete, como a gente está falando. Infelizmente, né, as pessoas ainda muito marcadas pela questão da necessidade de desenvolver uma imagem positiva, uma imagem que tem uma valorização social que nos destaca, faz com que as nossas relações nesse sentido, elas fiquem com esse tipo de artificialidade. Então, a gente busca esse elogio como forma de acesso, de pertencimento, mas ao mesmo tempo não constrói uma relação tão sólida.
O mais importante é que esse reconhecimento, quando a gente busca fazer, ele seja muito sincero, ele seja equilibrado, mas seja muito claro também, né? Ou seja, isso aqui que você fez foi muito importante para mim. Isso aqui, por exemplo, fez uma diferença para aquela pessoa. Esse trabalho que você fez, ele trouxe um resultado ou participou realmente desse resultado que a gente conseguiu. Nós temos essas contribuições que resultaram no resultado final, que é comum. Então, essas expressões, quando verdadeiras, elas de fato tocam não só o entendimento. Quando a gente considera a questão da dimensão espiritual do ser humano, a gente vai ver que essas colocações, essas formas de nós manifestarmos valor, importância, elas são manifestadas em vários níveis. Então, quando nós estamos falando, expressando alguma coisa que realmente nós estamos sentindo na nossa alma, a outra pessoa também recebe esse reconhecimento em vários níveis. Não só no nível cognitivo, intelectual, no nível do afeto e no nível do sentido, no nível mais espiritual, no nível energético. E é por isso, então, que quanto mais autêntico, quanto mais sincero e o propósito seja o mais positivo, o mais construtivo possível, a pessoa recebe isso em vários níveis. Não só no intelectual, como eu disse, entendendo o que a pessoa está dizendo e atendendo às nossas impressões, mas também recebendo o sentido amoroso, né, vamos dizer assim, que a gente está colocando nesse reconhecimento, nessa colocação, naquele elogio. Também no nível energético, quando de fato a gente envolve a pessoa, por exemplo, na nossa gratidão. Talvez seja esse sentido da gratidão o principal móvel, que às vezes nem pode não aparecer numa palavra de agradecimento formal, mas que implícito na nossa atitude faz de fato tocar o outro e estimular o outro verdadeiramente. Né? O sentido de gratidão por aquilo que o outro faz, a importância que o outro tem. Então, eu queria encerrar agora o nosso programa, então, envolvendo vocês num sentimento profundo de gratidão pela participação de vocês, pelo aquilo que vocês estão contribuindo para que esse programa possa alcançar tantas pessoas, não só no programa ao vivo, mas depois as várias pessoas que assistem depois do programa gravado no canal do YouTube Milton Menezes e no TV Nova Luz, onde a gente possa então estar levando para várias outras pessoas essas reflexões, as dúvidas de vocês. Então, minha eterna gratidão a vocês. Até o nosso próximo encontro, sexta-feira que vem, no nosso Consciência e Transformação. Muita paz.